Flamengo saiu na frente ontem. Um jogo até equilibrado, né, Mauro? Porque o Flamengo que criou algumas chances, além dos gols, e não converteu, como o chute do Arrascaeta, que o Fábio fez uma linda defesa, mas o Fábio aceitou o gol do Wesley, né? Dava para pegar aquele gol do Wesley. O Fluminense perdeu um gol inacreditável com o Arias, que para mim joga muita bola. Para mim é o melhor jogador do Fluminense, perdeu um gol inacreditável. Achou esse gol no fim do jogo, né, Mauro, que deixa o Fluminense vivo para o segundo confronto. Agora, foi um jogo equilibrado e foi um jogo que teve provocação, né? O Luiz Araújo mostrando taça, por sinal isso virou moda agora, né? Mostrar tatuagem de taça, mas taça o Mano Menezes tem bastante. É bom deixar isso claro, ele tá agora no Fluminense, mas ele mesmo disse, eu tenho 3 Copas do Brasil, ele me mostrou a taça de uma. Teve provocação, teve briga. Mas o Mano Menezes, ele é técnico há quanto tempo? Há uns 20 anos. Não tem ideia, Mauro. Sim, ele foi vice-campeão da Libertadores 2007, já estava no 15 de Campo Bom em 2004, né? Em 2005 teve a Batalha dos Aflitos. Isso, ele tá aí há mais de 20 anos. Quer dizer, quando o Luiz Araújo era bebê ou criancinha, estava andando de velocípede, sabe? O Mano já era técnico, então não dá para comparar, né? Aliás, é ridículo o Mano Menezes discutindo com o jogador à beira do campo, né? Até porque o relato ali é de que o Luiz Araújo comemorou o gol ali perto do banco. O banco do Fluminense está ali, daquele lado, quando o Flamengo atacava. Ele joga na ponta esquerda ontem. Ele certamente está perto do banco. Não sei se ele foi até o banco para comemorar olhando para os caras ou já estava passando por ali. Não pode comemorar o gol. Quer dizer, o Mano Menezes deveria se dar mais ao respeito, né? Ficar batendo boca com o jogador adversário. Mas esse negócio meio patético. Isso é outra coisa também do futebol sul-americano que é bizarro, né? Você não vê imagina o Ancelotti batendo boca com o Julian Álvares ontem no jogo da Champions. Pô, não dá. É um Né? negócio bem ridículo, né? Um cara de 60 e poucos anos ali discutindo com o jogador adversário. Se preocupa com o time dele. Aí depois o outro lá, o menino lá, o Freitas lá saiu, lá valentão, foi expulso depois, quer dizer, um desfalque para outro jogo. Muita gente acha até que ele fez isso, a forçar a expulsão do Luiz Araújo, que foi até bem frio ali no negócio, ele não reagiu. Porque o Luiz Araújo teria mostrado a taça, porque ele falou, ganhou o quê? Ele mostrou, ganhei a Copa do Brasil. Eu tenho 3. Daí, porra, tem 3. Aliás, tem 3, tem um vice da Libertadores também, tem, né? Tem alguns títulos aí, o Mano Menezes, que até não fez um mau trabalho ontem não, o time dele jogou bem. Mas acho meio ridículo ele ficar discutindo na beira do campo ali com o jogador adversário, discute com o torcedor, aí quando o Fluminense faz gol, sempre tem isso, né? Ele manda coraçãozinho pro torcedor, quer dizer, preocupar mais com o jogo, pô. Até ele tá fazendo um trabalho, acho que bem razoável no Fluminense, e ontem o Fluminense fez um bom jogo, dominou boa parte do primeiro tempo, o Flamengo teve dificuldades, merecia até ter empatado, eu acho, mas aí o Arias perdeu aquele gol bizarro, né? Mas jogou uma boa partida, reagiu bem o Fluminense entrou para se defender, e o Flamengo vai pressionar, mas aí o gol cedo muda o roteiro do jogo, e aí o Fluminense consegue ter o controle da partida. Só que a defesa do Flamengo tem jogadores muito bons. Então o Fluminense não conseguiu criar muitas situações de gol, muito em função do bom trabalho desse jogador, especialmente o Léo Ortiz. Teve uma jogada ontem de linha de fundo, inclusive, do Arias, que ele vai cruzar, o Cano estava com o dedo no gatilho ali, o Léo Ortiz se antecipou, botou para escanteio, até deu uma bronca geral, no próprio Luiz Araújo, que não acompanhou o Arias até o final como deveria, para travar aquele cruzamento, né? Mas o Fluminense fez um bom jogo no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo melhorou, teve o controle, boa parte do segundo tempo, no final uma pressão, o Fluminense fez o gol, houve um erro ali, acho que até do Gerson, que chega atrasado na cobertura ali para acompanhar o Fuentes, ele domina a bola e cruza com muita liberdade na cabeça do Keno. Eu acho que o empate nem seria injusto, não. O Flamengo talvez tenha merecido vencer, talvez, porque foi mais eficiente, mas contou com muita sorte. A falha do Fábio e o gol do Juninho, a bola desviou ali também. Um erro de saída de bola, né, do Inácio, né, que eu não sei porque chamam de Ignácio, para mim aquele G é um G mudo, é Inácio. Mas enfim, o Inácio erra na saída de bola, o Flamengo pressiona, né, a saída de bola, e aí sai o gol, ela bateu nele ainda, desviou do goleiro Fábio, né. Que, aliás, a jogada dessa defesaça do Fábio antes, né, é uma jogada muito legal do Flamengo. Jogada arriscada, como sempre, da famosa saidinha, como se diz, né? Mas com a participação do Rossi, o Flamengo sai da pressão do Fluminense, aí é acionado na direita ali o Gerson, e aí tem a finalização do Arrascaeta, uma grande defesa do Fábio, porque a bola desvia ainda, mas o início da jogada é bem interessante, muito a cara aí do time do Felipe Luiz. Mas foi um jogo bem equilibrado, com o domínio do Fluminense uma parte, o Flamengo outra parte, o 2-0 até um placar exagerado, eu acho, pelo que foi o jogo.
Está totalmente aberto. O Fluminense tem condições de conseguir um resultado. O Fluminense se supera nesses jogos. O Fluminense cresce muito contra o Flamengo, que é uma outra mobilização, né? Ontem a torcida do Fluminense foi num bom número. O público foi fraco, né? Nem 40 mil pessoas. Mas a torcida do Fluminense estava até maior no setor sul em relação ao setor norte. Tem questão de ingresso, de preço também, que muda, quem é sócio e tal. Mas foi um bom jogo. Foi um Fla-Flu legal. Domingo deve ter um público maior, né? E está aí aberto. O Fluminense tem a possibilidade, sim. Porque é um time que consegue competir bastante com o Flamengo. Só tem um detalhe aí que tem que ser frisado, que o retrospecto agora mais recente, ele é pró-Flamengo, né? Com o jogo de ontem, 10 últimos jogos, 5 vitórias do Flamengo, 4 empates e uma só vitória do Fluminense. Aquela por 2-0 do passado, já com o Mano Menezes. Ontem era 50-50, Mauro? Sim. Não, de público, é. Não, assim, a diferença é que... Achei vazio o estádio, não sei Estava vazio. Caro o ingresso. O que eu vi, assim, o ingresso para o torcedor do Flamengo é mais caro porque para o sócio do Fluminense, que era o mandante, tem desconto. Sim. Alguns pagam menos, não pagam, não sei muito bem exatamente como é. Então, tinha pouca torcida do Flamengo em relação a outros jogos. Aí domingo manda do Flamengo, aí já inverte isso aí. E tem uma informação também, tá? Que eu escutei ontem, né? Lá na transmissão da partida. Choveu muito, Raí, no Rio. O metrô chegou a parar. Chegou a ter uma parada no metrô. E a gente sabe que muita gente vai para os jogos no Maracanã de metrô. Pode ser uma justificativa, porque eu também achei o público muito abaixo. Né? Muito abaixo do esperado, principalmente a torcida do Flamengo, que costuma encher quase todos os jogos, principalmente de brasileiro, né? Quando tem muito sócio-torcedor, como disse o Mauro. Mas teve essa situação da chuva. Falaram que choveu muito no Rio de Janeiro e o metrô saiu do ar lá e realmente pode ter prejudicado um pouco. Agora, tem que falar, se torna repetitivo, mas que se dane. A cada partida que aumenta a invencibilidade do Felipe Luiz, o trabalho desse cara tem que ser valorizado. Já são 23 jogos sem perder. 23 jogos sem perder do Felipe Luiz. É o treinador do futebol brasileiro que tem a maior invencibilidade. E detalhe, num começo de trabalho. É o primeiro trabalho do cara num time profissional. O cara era jogador até menos de 2 anos atrás, ou 2 anos atrás. Aí assumiu o Sub-17, assumiu o Sub-20. No profissional já chega fazendo esse time jogar o que está jogando. Perdeu jogadores de peso. Tem desfalques pra caramba, como vários outros treinadores tinham, e não fica dando desculpa em coletiva, porque tem desfalque ou não tem desfalque. Olha o ataque dele. Ele tá sem Cebolinha, ele tá sem Bruno Henrique, ele tá sem Pedro e ele tá sem Michael. Ele tá sem... E continua o Flamengo do Felipe Luiz ganhando e jogando. Então, tem que ser elogiado. Eu estava vendo, o Bruno Prado, o Flamengo nessa temporada, desde que o time principal começou a jogar, são 11 jogos, 10 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. 10 vitórias e 1 empate, aí vai dizer, mas é carioquinha, tá bom, todos os outros times também têm campeonato estadual. E hoje, Botafogo é um timaço, é o atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Flamengo ganhou a final da Supercopa e jogou contra o Botafogo também no estadual. Fluminense foi campeão da Libertadores recentemente, dá muito trabalho. Também é um time chato. Tem que valorizar o trabalho do Felipe Luiz. É impressionante o que esse cara está fazendo. É claro que o teste principal vai ser agora o brasileiro, que é quando você vê uma sequência, que é quando você vê a regularidade, mas vale a gente lembrar que ele fez uma excelente reta final de Campeonato Brasileiro no ano passado e uma impecável reta final de Copa do Brasil sendo campeão. Ele foi campeão tendo um jogador a menos que o Corinthians por 66 minutos, se eu não me engano, dentro de Itaquera, com um jogador a menos por 66 minutos, ele conseguiu segurar o resultado. E sem botar o time todo para trás, porque ele não tirou os atacantes quando teve o jogador expulso. Ele ganhou os 2 jogos do Atlético Mineiro, atropelou o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Cara, não tem como não fazer muitos elogios a esse trabalho do Felipe, né, Bruno? E depois eu quero escutar o Mauro e o Raí também. O trabalho dele é muito bom até agora. O time
joga bem a maioria dos jogos, o time consegue render, se adaptar, ele está conseguindo, agora nessa reta final está repetindo mais os jogadores, mas ele conseguiu dosar, coisa que você tem que fazer nesse início de ano. E acho que o maior desafio dele vai ser não exatamente a dificuldade dos próximos campeonatos, que o Flamengo está preparado para disputar. O Flamengo, já há um bom tempo, ele entra nesses campeonatos, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, como um candidato. Na Copa do Brasil ele chegou nas últimas finais, nas últimas 3, Libertadores nas últimas ficou devendo. No Brasileiro não ganha desde 2020, é um desafio. Mas ainda assim, mesmo não levando o Brasileiro como deveria levar, quase sempre está entre os 3 primeiros. Então, se levar mais a sério, vai brigar pelo título, naturalmente. E para mim o maior desafio não é esse. O time está pronto para disputar. É saber dosar o calendário, saber escolher prioridades. E aí não está na mão dele entender que você pode perder, que você vai perder, que você vai ter jogos que não vão ser bons. Você vai ter, no Brasileiro, ele tem um adversário que para mim é do mesmo nível que o time dele, que é o Palmeiras, e pode aparecer algum outro, ainda não sei quem seria esse terceiro elemento aí, mas pode aparecer, principalmente alguém que não for tão longe em Copas. Esse fator, do jeito que é o calendário brasileiro, é muito importante. Se esse terceiro elemento se aparecer, com certeza não será alguém que estará disputando as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. É alguém que vai cair cedo em pelo menos uma das Copas e tem um bom time. Mas o Flamengo e o Palmeiras, eles naturalmente são candidatos, como são quase todo ano. E às vezes aparece alguém que briga e até ganha, como foi o Botafogo ano passado. Então, acho que o maior desafio vai ser, no momento que as coisas afunilarem, saber dosar, saber escolher. Por que o time está bem, que ele tem capacidade de levar o time bem, de brigar por título? Isso está bem claro. O trabalho dele é muito bom. É uma situação que o Felipe Luiz conseguiu colocar um estilo de jogo para esse Flamengo, tendo muitos desfalques, né? Mesmo com o Bruno Henrique fora, e o Bruno Henrique estava sendo protagonista, o Flamengo consegue vencer esse primeiro jogo contra o Fluminense, mas é o que o Mauro disse, né, o Raí? Está muito em aberto. É um confronto muito equilibrado. O Flamengo venceu por 2-1, mas o Fluminense também vem dando trabalho para esse Flamengo. E, diante do Fluminense, o Flamengo atingiu o seu 12º jogo de invencibilidade, né? Que eu falei 11, era 11 ontem. Já são 12. Foram 10... Não, são 11. Foram 10 vitórias e 1 empate. Com o resultado, vale a gente dizer, não tem vantagem. O Flamengo pode empatar no confronto de volta contra o Fluminense para conquistar o título. Agora, ao todo, são 23 partidas do Flamengo sem perder com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem 26 jogos, 19 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Vale lembrar que essa derrota foi para o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. São 40 gols marcados e 14 gols sofridos. 80,7% de aproveitamento. Detalhe, Raí, 16 jogos sem sofrer gols. É um Flamengo muito equilibrado, né? Porque a gente até já criticou o Ramon Dias quando ele disse: vocês querem que pare de sofrer gol? Eu resolvi isso em 20 segundos. Eu tiro meus jogadores de frente, que eu priorizo qualidade, e vou botar os jogadores de defesa. O Felipe Luiz tem um jogo ofensivo e vem sofrendo poucos gols também, Raí. E nesse período todo, o Ramon Dias não conseguiu algo que o Felipe Luiz conseguiu muito rápido no Flamengo, que foi equilibrar o time, né? Até hoje o Corinthians é um time bastante desequilibrado. E acho que esse é um dos principais méritos do trabalho do Felipe, né? Se você olhar para o raio-x do Flamengo desde que ele assumiu, o Flamengo tem muitos problemas no ataque. Para o jogo de ontem, por exemplo, não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Cebolinha, mais uma vez. E ele vai encontrando soluções, colocando jogadores para jogar em funções que a gente talvez não imaginasse ali que eles poderiam cumprir, né? Seja o Bruno Henrique mais avançado em um primeiro momento, ontem o Plata em vários momentos como um 9, não um 9 centroavante referência, não, um 9 de mais mobilidade. O próprio Gerson, ora mais centralizado, ora partindo um pouco mais pelo lado direito. Luiz Araújo também cresceu bastante com ele, jogando pelo lado esquerdo, e muitas vezes a gente imagina que um ponta canhoto, né, com as características que tem o Luiz Araújo, vai jogar na direita para ter a jogada de trazer para dentro, e ele tem jogado bem do lado esquerdo. Marcou o gol também contra o Vasco
na semifinal no final da semana. Meio campo muito sólido, tem tentado recuperar aí o De La Cruz, que desde que chegou oscila bastante. A defesa sofre pouquíssimos gols, mesmo com jogadores diferentes, mesmo com jogadores que muitas vezes nem são zagueiros, fazendo a função de zagueiro. O Danilo está se tornando um zagueiro, até o próprio Alexandro no ano passado, em linha de 3, chegou a jogar assim. Então é um técnico que mesmo com pouco tempo de trabalho, né, ele tem um recorte muito curto de trabalho no time profissional e com a pressão muito grande que é treinar um time como o Flamengo, ele encontra várias soluções, traz variações, novidades, coisas interessantes. Então é um trabalho muito, muito bom. E eu estou muito curioso para ver esse Flamengo ao longo da temporada, quando a gente tiver aí a dividida, né, do ponto de vista dos desafios. Semana de Brasileiro, com Libertadores, com mata-mata de Copa do Brasil. Acho que ele tem elenco para dividir e para conseguir ser competitivo em todas essas frentes e tentar brigar. Eu acho que desde que essas forças se estabeleceram no futebol brasileiro, vamos contar, de 2018, 2019 para cá, Palmeiras e Flamengo e alguns anos de brilho do Atlético, quem chegou mais perto disso foi o Galo, no ano em que ele ganha Brasileiro, Copa do Brasil e faz semifinal de Libertadores. E é eliminado por Palmeiras naquela ocasião. Então, o Atlético do Cuca, naquele ano, né, 2021, mostrou que é possível. Se você gerir bem, dá para brigar, dá para lutar. É claro que não tem que ser, na minha visão, essa a exigência, né? Ganhar tudo, colocar força máxima em tudo, senão você vai estourar um ou outro jogador. Mas dividir bem, dá para brigar por tudo. E acho que com o elenco que o Flamengo tem, é possível sim estar em todas as frentes para essa temporada com esse ótimo trabalho do Felipe. Provavelmente vai ter que abrir um pouco mão na Copa do Brasil. E o time misto do Flamengo na Copa do Brasil pode ir muito bem. Agora, só trazendo aqui, antes de perguntar para o Mauro César Pereira sobre o Arrascaeta, tá? Porque o Mauro vem falando muito dessa fase do Arrascaeta, não tão boa. E ontem o Felipe Luiz foi perguntado sobre isso, falou sobre isso, a gente vai colocar aqui, né? Que, claro, que espera mais do Arrascaeta. Mas antes, só falando um pouco da soberania do Flamengo nos clássicos, tá? Nos clássicos regionais. O Flamengo tem nadado de braçada. Já vi aqui, Coquinho, vou só passar esses dados. O Flamengo tem nadado de braçada nos clássicos nessa temporada de 2025, tá? Ao todo foram 7 clássicos em 2025. 6 vitórias e 1 empate. 3-1 contra o Botafogo na final da Supercopa, que foi um atropelo no Botafogo na final da Supercopa. 0-0 com o Fluminense na primeira fase do Carioca. 1-0 contra o Botafogo na primeira fase do Carioca. 2-0 contra o Vasco na primeira fase do Carioca. 1-0 contra o Vasco na semifinal, primeiro jogo. 2-1 contra o Vasco, semifinal, segundo jogo. E agora 2-1 sobre o Fluminense no primeiro jogo da final. Ou seja, 6 vitórias e 1 empate nos 7 clássicos que o Flamengo teve nesse ano. Desde a última vez que o Flamengo e o Fluminense se enfrentaram pela final do Carioca em 2023, o Fluminense só venceu o Flamengo uma vez, que foi justamente a única derrota do Felipe Luiz pelo Brasileiro do ano passado. E Mauro César Pereira, o Felipe Luiz foi perguntado sobre o Arrascaeta, tá? Sobre esse momento, o Arrascaeta não vem se destacando, não vem sendo decisivo. E ele ressaltou que o Arrascaeta voltou de lesão recentemente e que é claro que todos esperam mais do meia uruguaio. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz. O Arrascaeta voltou de uma lesão grave do joelho, operou, teve nas férias, ficou praticamente todas as férias tratando e voltou, perdeu uma parte da pré-temporada, voltou com controle de minutos, de minutagem. No começo tentamos segurar ele o máximo possível, até mesmo do jogo da final, por exemplo, só jogou 30 minutos ou 25 da final da Supercopa, e conforme o joelho dele foi se adaptando e foi melhorando, eu consegui dar um pouco mais de minutos para ele, porque o Arrasca é um jogador que, ao meu modo de ver, primeiro como companheiro dele, agora como treinador dele, é um jogador que cresce conforme vai somando minutos, né?
porque eu sei o que ele pode render. Esses números que são 2 gols e 2 assistências, eu sei que podem melhorar. Mas os números agora do Arrasca não me interessam. Me interessa o que ele faz de posicionamento, o que ele faz com a bola, como ele gera vantagens, como ele não perde a bola. Então esses sim são aspectos que eu olho mais. Claro que todos esperamos mais do Arrascaeta, ele mesmo espera mais dele e ele mesmo sabe que ele tem que melhorar. E tá aqui desse lado aqui o treinador que tem que fazer e tem que tirar o melhor rendimento do Arrascaeta, e esse sou eu, e vou fazer isso. Conforme for passando treinos, jogos, eu vou tentando sempre tirar o melhor rendimento dele, dar a confiança que ele precisa pra a gente poder ver a melhor versão desse jogador de novo. Olha aí, é o Felipe Luiz falando, deixando claro que não está vendo a melhor versão desse jogador, porque ele fala para a gente poder ver a melhor versão desse jogador de novo. E falando que todos esperam mais, mas que hoje ele não está pensando nesses números, Mauro, de gols, assistências e mais posicionamento. Como o Arrascaeta é um jogador que não perde a bola, ou seja, ele valoriza muito, né? Isso realmente o Arrascaeta faz, de segurar a bola, proteger a bola, manter a bola com o time do Flamengo. Claro que ele não vai só atacar o jogador, mas ele já deixou claro que sabe que o Arrascaeta pode render mais. Você concorda que o Arrascaeta tem que ter mais tempo, mais minutagem? Porque o que disse o Felipe Luiz é isso. A gente voltou para a rádio, né? De volta à Rádio Jovem Pan, depois aí dessa declaração do Felipe Luiz sobre o Arrascaeta. A gente está voltando para a rádio agora, na verdade, tá? De volta em 2 segundinhos a Rádio Jovem Pan para eu passar a palavra para o Mauro. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira, Felipe Luiz deixou claro que todos esperam mais do Arrascaeta, não é a melhor fase dele, mas que ele está botando o Arrascaeta para jogar, porque desde quando ele jogava com o Arrascaeta ele percebia que o Arrascaeta cresce quando ele vai tendo tempo de jogo e ganhando minutagem. Concorda com o pensamento do Felipe Luiz? E outra, já é um bom tempo, né? Que o Arrascaeta não vive seu auge, Mauro. Já deve estar aí para 2 anos. Cebolinha, Michael, Pedro, Bruno Henrique, né? Todo mundo fora. Se todos estivessem à disposição na ponta dos cascos, será que o Arrascaeta seria escalado? Talvez não, talvez ficasse no banco. Ele até já falou isso numa outra coletiva, né? Que foi à casa dele conversar com ele e tal, sobre o rendimento. Eu achei até que ontem não foi nem a pior atuação da Arrascaeta, não. Teve piores do que a de ontem. Acho que ontem até ele teve uma participação melhor do que em partidas recentes. Mas segue abaixo, né? Segue abaixo daquilo que precisa produzir. A cirurgia foi no ano passado, já estamos em março, já passou um tempo razoável, ele tem uma minutagem alta em relação aos companheiros. Aliás, nem a minutagem é mais alta, mas ele tem mais participações em jogos, né? Sem a maior minutagem, porque ele não joga, dificilmente joga os 90 minutos, mas está sempre em campo. Então, acho que já está chegando o momento que ele precisa começar a apresentar mais, né? Jogar um futebol compatível com um jogador da sua qualidade. Mas acho que ontem até não foi o pior jogo dele, não. Teve jogos inferiores a esse. Mas é isso, ele está sem vários jogadores, não vai tirar o Arrascaeta numa situação dessa. Agora, se ele tivesse todo mundo à disposição, aí já não sei. Talvez ele pudesse mudar aí o sistema, o Gerson jogar por dentro, utilizar 2 pontas e o Pedro no comando do ataque, né? Ele poderia mudar. Ele poderia ter o meio campo com Pulga, De La Cruz e Gerson, um ataque com Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, ou Michael, né? Ou Bruno Henrique. Bruno Henrique de um lado, Cebolinha do outro, como já jogaram algumas vezes, e Pedro, ou Luiz Araújo, ou Cebolinha, e, enfim. Ele tem 4 jogadores para jogar pelo lado, né? Luiz Araújo, quando todo mundo tiver ok. Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique, pode ser centroavante, pode ser jogador pelo lado do campo, pela esquerda, e Michael. Se ele tem esses 4 e o Pedro à disposição, ele pode montar um time com esses 2, com 2 pontas, o Pedro no comando do ataque, e o meio campo com, por exemplo, Pulgar, De La Cruz e Gerson. O Gerson está jogando pela direita, ele pode jogar por dentro, ele pode mudar, ele vai ter opções, à medida que as coisas forem, né, melhorando com relação ao departamento médico. Mas hoje, sem esses jogadores todos, é normal que ele não vai nem pensar em tirar o Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta corre risco de perder posição se não melhorar quando esses jogadores forem voltando. Aí ele corre o risco de perder a posição, sim. Com toda certeza, que ele precisa apresentar mais.
Agora a cirurgia foi no ano passado, já deu tempo razoável, né, dele começar a apresentar mais futebol. E não parece ser uma questão meramente física, é técnica, né? A fase técnica dele está abaixo daquilo que ele pode e deve apresentar. Domingo vai ter mais uma chance de jogar mais. Tem que jogar mais. O jogador como ele tem que jogar mais, ainda mais com o empresário dele querendo renovar contrato quase 22 meses antes do final do atual compromisso. Para isso, ele tem que jogar. Jogar muita bola, né? Para que pareça, olha, o cara está comendo a bola, não quer renovar antes, não. Jogando o que ele está jogando não faz o menor sentido, como eu já falei aqui, tem informação. O Flamengo nem pensa em renovar o contrato dele antecipadamente. Está fora de cogitação nesse momento, pelo menos.